E aí, gente, pessoal do segundo ano, vamos entrar aqui num novo tema. Vamos falar sobre o reino protoctista, certo? Antigamente conhecido como reino protista. Dentro desse reino estão englobadas seres vivos conhecidos como algas. E a aula de hoje é para a gente enfatizar, nós vamos destacar esses grupos de indivíduos, certo? Os principais filos de algas que existem em nosso planetinha. Beleza? Só lembrando que quem é participante do reino protoctista são indivíduos eucariontes, certo? Então veja bem, houve aí agora um salto na evolução. Anteriormente nós falamos sobre as bactérias e as árqueas, que eram indivíduos procariontes, né? Seres que têm células procarióticas simples. Agora nós vamos falar de seres eucariontes, seres que já têm células, né? Com todo o aparato, com todas as organelas membranosas, certo? Com complexo de Golgi, com tudo que a célula tem direito. E dentro desse reino protoctista, a gente vai falar sobre as algas. Destaquei aí alguns filos, os principais, para a gente dar uma discernida sobre eles aí. Quais foram os principais filos que foram destacados, que vão ser destacados nesse vídeo aqui? Ó. Os clorófitas, certo? Que são do filo clorofita. As algas feófitas, que são do filo faeófita. As diatomáceas, que são do filo bacilariófita. As crisófitas, que são do filo crisófita. As dinoflageladas, certo? Que são do filo dinófita, certo? Ou pirrófita. As rodófitas, que são do filo rodófita. Cada uma com suas características, cada uma com sua coloração, cada uma com seus nichos ecológicos e assim vai. Então esses aí são os principais grupos de alga que nós vamos estudar. Tem 6 aí, né? Clorófita, feófita, diatomácea, crisófita, dinoflagelado e rodófita. Vamos lá, vamos falar sobre cada um aqui adiante. Clorófitas, gente, são algas verdes, são também conhecidas como algas verdes, tá certo? São verdes por quê? Porque tem a coloração esverdeada, graças à pigmentação da sua célula, certo? Muitas delas podem ser unicelulares, mas existem exemplares multicelulares, como é o caso da uva, certo? Entre outras. A gente conhece muito aí o lodo, né? O líquen, a gente conhece aqui por lodo na nossa região. Ele é esverdeado porque ele é feito, essas algas elas participam muito, né? De relações de mutualismo com outros seres vivos, como é o caso dos líquens, né? As algas verdes elas se unem aos fungos e formam o líquen, que é o que a gente conhece aqui por lodo, tá certo? Um vai beneficiar o outro. A alga vai produzir matéria orgânica para o fungo e o fungo vai produzir proteção para essa alga, né? A mesma coisa esse tipo de alga verde faz com os quinidários no oceano, certo? Quinidários são seres vivos, né? São animais que vivem no oceano, né? E um desses quinidários é a hidra. E as algas verdes podem se associar com as hidras e fazer o mesmo que fazem aqui na superfície do planeta, no continente, com algumas espécies de fungo. Tá certo? Aí veja aí, ó. Vivem nos oceanos, mas também vivem na água doce em ambientes úmidos. Pode observar que onde tem umidade tem lodo, certo? Então essas algas elas vivem muitos ecossistemas do nosso planeta. São muito úteis para nós porque são excelentes produtoras de oxigênio. São fotossintetizantes, né? Graças à clorofila. Por falar em clorofila, vocês estão vendo aí nos principais pigmentos que elas têm clorofila A e clorofila B, né? Tem também a xantofila, que é um pigmento, e tem os carotenos, certo? Que é o mesmo que tem na cenoura, ok? E tem parede celular de celulose.
Então, gente, essa alga aí é verde porque o pigmento mais predominante nela é a clorofila A, tá certo? Que caracteriza a absorção da luz na cor verde, tá joia? Elas podem ser tanto unicelulares como multicelulares. Vou mostrar um exemplo aqui de uma alga multicelular para vocês. Ó, aí a uva, certo? Vocês podem ver aí a imagem de uma uva, que é uma alga verde multicelular. Temos aí as feófitas, outro grupo de alga agora. Já saímos das algas verdes, vamos agora dar uma discorrida aqui sobre as algas pardas. Mudou a coloração, tá certo, gente? Por que mudou a coloração? Por que ela é parda? Por que essa alga não é verde como a outra, já que ela tem clorofila? Ela também é fotossintetizante, ok? Mas veja bem, ela tem esse pigmento aqui, ó, a fucoxantina, que faz com que ela tenha essa coloração parda, ok, gente? A grande maioria das algas pardas é multicelular, ou seja, tem mais de uma célula, tem várias células, tá certo, gente? A grande maioria mesmo. E na parede celular dela tem celulose, parede celular, e tem uma substância chamada algina, que a indústria utiliza, essa algina, a indústria pega essas algas, né, retira a algina das células para usar em alguns produtos aí de beleza, né? Porque a algina ela tem uma consistência que permite ser usada em cremes, em outros produtos de beleza aí, pela indústria cosmética. Tá certo? Vamos ver aqui, ó. Essa imensidão que vocês estão vendo aí, certo? Como vocês acabaram de ver lá no slide, as algas pardas, a maioria delas é multicelular, certo? E esses grandes talos aqui que vocês estão vendo, ó, são os famosos kelps, que podem atingir aí até 60 metros de comprimento, certo? Eles vivem flutuando e o talo dele desce até a superfície aí onde eles conseguem atingir do oceano. Você está vendo que tem até um leãozinho marinho nadando aí, né? Esses kelps são fontes, como são fotossintetizantes, né? São fontes de matéria orgânica, são produtores de cadeias alimentares nos oceanos. Muitos indivíduos se alimentam deles, né? E geram toda uma cadeia alimentar dentro dessa floresta aí. Aí é na América do Norte, certo? Aí tem também os sargassos, lá no arquipélago de Açores, em Portugal, que são algas pardas, né? Muito extensas também, até 20 metros, 30 metros de comprimento, certo? Então são algas multicelulares que conseguem crescer bastante. Mas lembrando que elas não têm estrutura de planta, viu, gente? Não confundam isso aí com planta. Elas não têm tecido organizado igual as plantas possuem. Não são plantas marinhas, são algas. Tá certo? Ok, gente? Vamos falar agora sobre as diatomáceas. São algas unicelulares. São inclusive, gente, os principais constituintes, certo? Do fitoplâncton. Que é o fitoplâncton? São todos os micro-organismos que vivem na água, se movimentando, certo? Que são fotossintetizantes, que produzem oxigênio. E as diatomáceas, tem mais de 10 mil espécies de diatomáceas, são os principais constituintes aí do fitoplâncton, tá certo? Veja, são algas unicelulares, tá certo? Então são todas algas que só têm uma única célula, são indivíduos pequenos, apesar de ter algumas espécies que podem atingir até 2 milímetros, né? Que é um tamanho visível a olho nu, é pequeno, mas é visível a olho nu, tamanho da pichilinga. Tá certo? Mas normalmente elas vão aí entre 20 e 200 micrômetros. É um tamanho muito pequeno. Elas têm, gente, como são células, né? As diatomáceas, elas têm envolvendo a célula dela uma carapaça, um capacete, digamos assim, como se fosse um casco de uma tartaruga,
microscópico, né? Feito de sílica, que é dióxido de silício, que é muito duro, né? É uma espécie de vidro, tá certo? E quando elas morrem, elas vão se depositando no fundo do oceano e vão deixando esse tipo de areia, de rocha, e vira uma rocha o esqueleto delas. Se acumula ali milhões e milhões de diatomáceas, vai virando aquela rocha, né? Que já foi usada em construção antigamente, né? Alguns milênios atrás aí, com a associação com cal, né? Muitas obras históricas foram construídas com o esqueleto dessas algas, certo? Na Roma Antiga, e hoje em dia é usado, né, para essa alga aí, o esqueleto dela é usado para fazer polidores, certo? Ela tem uma granulometria muito fina e possibilita a produção de polidores, certo? Entre outros produtos aí para a indústria, certo? São as diatomáceas. O principal pigmento da diatomácea tem clorofila, então ela é fotossintetizante. Vamos lembrar disso aí, que a clorofila é um pigmento que está associado à fotossíntese, tá bom? Precisa ter clorofila para absorver a luz e realizar fotossíntese. Vamos lembrar do termo fotossíntese, que é a síntese, a fabricação de oxigênio através da luz. Foto é luz. Para que haja fotossíntese, precisa que alguém receba essa luz, capture a luz. E quem captura a luz é a clorofila. Tá bom? E as diatomáceas tem caroteno, ficoxantina, tá certo? Veja aí, ó, o esqueletozinho delas aí, o tanto de espécie de diatomácea que tem nessa ilustração, certo? Não são ilustrações minhas, é claro, foram tiradas aqui da internet. Peço até licença aí aos autores, não vão me processar pelos direitos autorais, que é para uma causa maior, que é para dar aula para vocês que estão aí à distância, no seu isolamento social, a gente não pode estar presente, certo? Então agradeço aos autores das imagens desses slides, que foram imagens belíssimas. Então vamos lá, falamos sobre as diatomáceas, foi isso? Falamos sobre as algas verdes, falamos sobre as algas pardas, vamos falar agora sobre as algas douradas, as crisófitas ou crisofícias, conhecidas como alga dourada, são unicelulares, são também, assim como as diatomáceas, constituintes do fitoplâncton, certo? São muito parecidas, inclusive, com as diatomáceas. Existe até algumas discussões a respeito da classificação delas, de algumas espécies de crisófitas, e cientistas querem incluir no grupo das diatomáceas devido à sua semelhança, certo? Então vocês vejam aí que eu coloquei, ó, tem os mesmos pigmentos da diatomácea, ficoxantina, caroteno, clorofilas A e C, certo? E são também unicelulares. Olha que confusão, olha como são parecidas, tá certo? Então vamos lá, aí um exemplo de espécie vivendo em colônia aí de alga dourada, a coloração dela aí como é bonita. Dinoflagelados, essa palavra flagelado tem que vir na nossa mente. Nós estamos falando de algas, estamos falando de seres vivos, estamos falando de células, certo? E os dinoflagelados são unicelulares, então eles são indivíduos que só têm uma única célula. E a célula desse indivíduo se locomove, porque são algas e vivem em ambiente aquoso, vivem na água, então precisa se locomover, tá certo? E o dinoflagelado, ele tem um recurso para se locomover, que são os seus flagelos. Que é um flagelo? É uma espécie de rabo, é uma caudazinha que ele tem, tá bom? Dino por quê? Porque são dois flagelos. Os dinoflagelados possuem dois flagelos. Tem um que é envolvendo ele, abraçando, certo? Como se fosse um peão, como você vai rodar. Você bota a ponteira no peão e enrola o peão todinho. O dinoflagelado tem um flagelo enrolado nele e tem um flagelo livre, certo? Esse prefixo dino
significa piruetas. Então os dinoflagelados se movimentam como um peão, dando piruetas, por causa desse flagelo que ela possui enrolado no seu corpo aqui, ó. Certo? Você está vendo que tem um rabinho aqui. Isso aqui é uma célula, viu, gente? É um indivíduo microscópico. Não é possível vê-lo a olho nu, certo? Pelo seu tamanho. Veja bem, aqui tem o flagelo enrolado nele aqui, ó, e tem um flagelo livre, tá certo? Então ele vive dando piruetas aí por causa do movimento desse flagelo aí, tá joia? Dinoflagelado. Isso que vocês estão vendo aí é uma onda, não é sangue não, viu? Não foi um tubarão que agrediu ninguém não. Aí é a famosa maré vermelha, tá certo? São algas do grupo dos dinoflagelados, tá certo? E liberam essa substância avermelhada, certo? Que caracteriza o fenômeno da maré vermelha, que inclusive é uma substância tóxica capaz de matar peixes, certo? É capaz de intoxicar inclusive a espécie humana, ok, gente? Então, se vocês estiverem viajando por aí, se pararem numa praia que esteja ocorrendo esse fenômeno, não vão entrar na água não, tá bom? Outro fenômeno bem interessante que os dinoflagelados conseguem produzir na água é o efeito visto nessa foto aqui, ó. Isso acontece quando se toca na água. Ao tocar na água, certo? Isso aí são algas, os dinoflagelados, certo? Luminescentes aí, ó, ativada, essa luz é ativada com o toque, certo? Você vai andando aí, vai navegando aí num barco, nessa água, você vai vendo a luminescência que vai ficando no rastro, digamos assim, do barco para trás, certo? Isso acontece quando aumenta muito a população dessas algas na água. Não confunda a palavra alga com água não, viu? Vamos lá, dinoflagelados, vamos falar sobre as algas vermelhas, as rodófitas, certo? A alga usada no sushi, a alga do gênero Porphyra, que é utilizada no sushi, certo? Pegou um caminhão aqui fora, tá fazendo um barulho, mas não acredito que dá para ouvir a minha voz. É o seguinte, a grande maioria, gente, essas algas é multicelular, tá certo? Elas têm essa coloração avermelhada por causa da ficoeritrina e da ficocianina, mas elas também têm a clorofila, como toda boa alga tem, então ela é fotossintetizante. Alguns mergulhadores aí o confundem até com corais, porque elas vivem, a maioria das espécies vivem fixas no solo do oceano, em pedras, em rochas, certo? Elas vivem fixadas e elas produzem, gente, carbonato de cálcio. Elas formam um esqueleto duro, certo? Que dá uma consistência de um coral, tá certo? Coral é um animal. A alga é do grupo, é do reino dos protoctistas. Não tem nada a ver com o outro, mas ela adquire essa semelhança aí. A maioria é de vida séssil, certo? Vive pregada aí no substrato. Vocês vão ver a ilustração dela a seguir. Essa alga, olha aí a coloração dela aí, ó. Coloração vermelha, né? Pregada no coral aí, no substrato, no solo, tá certo? Aí, como vocês puderam perceber, cada alga tem sua característica, cada uma tem seu pigmento, mas todas têm sua grande contribuição, gente. As algas são praticamente os maiores produtores de oxigênio do nosso planeta, né? Graças a elas é que nós conseguimos ter a nossa respiração de cada dia, né? Não só nós, como todos os seres vivos que são do grupo dos aeróbicos, como nós, que respiram oxigênio. Ok, gente? Então essa aula foi só para dar entrada no nosso novo capítulo sobre o reino protoctista, certo? Ainda vamos falar sobre os protozoários e vamos ter muitas discussões interessantes aí em outros vídeos.
Tá certo? Espero que tenha contribuído com vocês aí. Viu, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço.